CPF forte, CNPJ próspero. No vídeo de hoje é exatamente isso que nós vamos comentar. Como que você, cuidando de você mesmo, você pode beneficiar diretamente o teu CNPJ, o teu negócio, o teu empreendimento. E a gente já começa de imediato falando o seguinte: o que que realmente faz com que você consiga prosperar dentro do teu negócio, dentro do teu empreendimento? O que nós vamos falar agora e o que nós vamos defender aqui é que o teu CPF seja forte. Se nós estivermos falando para você, mulher, nós não estamos falando que você precisa ser invencível, que você precisa atropelar e gerar todos os resultados, que você não possa descansar. Nós estamos falando que você precisa ter um CPF forte do ponto de vista de estar preparado. E por que que isso é tão importante? Na medida em que você está preparado como ser humano, tendo um processo, uma rotina, e você estando bem com você mesmo do ponto de vista das tuas emoções, da tua mentalidade fortalecida, é exatamente esse resultado que você consegue gerar também no teu CNPJ. E uma coisa que é muito importante que nós precisamos deixar claro nesse nosso bate-papo é justamente quais são os parâmetros e os limites para que você possa entender o que é um CPF forte. É ser leve. Nós estamos falando agora aqui especificamente nesse momento para você, mulher. Ao mesmo tempo em que nós falamos que para você poder derramar o melhor resultado dentro do teu CNPJ é você ter um CPF forte e isso significa você ter leveza. Essa leveza que proporciona com que você consiga ter o melhor da tua identidade, da tua potencialidade, aquela força genuína e verdadeira de quem você simplesmente é e nasceu para ser. E com base nisso, nós trouxemos aqui nos nossos rabiscos uma pequena colinha para que a gente possa passar esse conceito e fique muito claro para você como que isso se manifesta em algumas áreas da tua vida. Imagina no teu trabalho quando você tem leveza. Sabe o que acontece? Você começa o dia com um senso de propósito claro, você faz pausas de forma muito consciente, porque isso é importante ao longo da tua rotina, você consegue celebrar as tuas pequenas conquistas, e isso às vezes parece tão simples e tão fácil, mas nos dias de hoje se torna cada vez mais desafiador você conseguir olhar para aquilo que importa e para tudo aquilo que você agrada. Mesmo quando o teu dia ele é intenso, existem muitas coisas que podem te trazer prazer e um senso muito forte de sentido. Agora, no aspecto do trabalho, quando você não tem leveza, você acorda já com cansaço, você abre o teu celular antes mesmo de sair da cama, num processo de um hábito muito ruim, muito complicado, que você tem muitas vezes nem percebe. Você se culpa por descansar, o que é muito ruim, que não faz o menor sentido do ponto de vista lógico. Você trabalha com a mente acelerada e com o teu coração ansioso de forma constante. E por último, mesmo que tudo dê certo no teu dia, você vai dormir com a sensação, nossa, eu acho que eu não fiz o suficiente. Eu poderia ter feito isso ou aquilo, e você sente culpa, mesmo tendo um dia inteiro de trabalho. No final das contas, o que a gente precisa e está defendendo aqui é a mulher que não tem leveza, ela pode trabalhar 10, 12 ou 15 horas. Ela ainda assim termina o dia sentindo que ela não fez nada direito. Olha como isso é desafiador. E um ponto muito importante que vale ressaltar quando a gente fala de leveza, a gente não está falando sobre trabalhar pouco ou sobre desacelerar a tua própria performance. Leveza é um estado de consciência onde a gente entende que mesmo fazendo muitas coisas, a gente pode ter uma vida que faz sentido, uma vida que é leve. Caso contrário, a gente chega no final do dia exatamente com essa sensação de exaustão, porque a gente corre, corre e não chega a lugar nenhum. Então, que fique claro, leveza não é sobre fazer poucas coisas, mas é o estado mental que a gente entra a partir do momento que a gente se permite usufruir o agora, que no final das contas é a única coisa que a gente tem aqui. Bom, quando a gente olha para a leveza, do ponto de vista do relacionamento, é importante falar, porque a gente sempre traz que o CPF que sustenta esse CNPJ, ele é um contexto inteiro. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma participação muito grande na área profissional, a gente precisa olhar para o nosso relacionamento também, que é parte desse todo e um dos nossos negociáveis. Quando a gente fala de uma pessoa que tem leveza no seu relacionamento, ela consegue estar presente, ela consegue desfrutar, ela consegue escutar as outras pessoas, ela consegue criar um espaço onde ela de fato se permite existir, ela entende que precisa existir troca, reciprocidade, e ela se permite ser cuidada e amada. E esse é um assunto importante nos tempos de hoje, visto que muitas de nós mulheres não se permite mais ser cuidada, ser amparada,
porque a gente ouviu lá atrás, principalmente na nossa infância, que a gente tinha que dar conta de tudo na força do nosso braço. Já uma mulher que não tem leveza, ela até está nos lugares, mas a mente dela tá sempre vagando, tá sempre em outro lugar. Ela se cobre o tempo todo, se perguntando se ela falou algo que deveria, se ela tá com a roupa certa, no contexto certo. Ela constantemente está naquela sensação de pisar em ovos. Essa mulher, ela tem medo de eventualmente ser um peso, de se desconectar do lugar. Ela tenta eventualmente controlar tudo para que ela não seja controlada. E ela ama, mas ela tá sempre tensa com o que tá acontecendo. No final das contas, dentro do relacionamento, uma mulher que não tem leveza, ela acaba se esforçando demais para viver o próprio processo e acaba se perdendo dela mesma. Quando a gente está falando agora no contexto mais pessoal, aquela mulher que tem leveza, ela consegue se escutar, ela sabe dizer não quando tem vontade de dizer não, ela cuida do próprio corpo sem se culpar e ela consegue descansar sem sentir culpa. Olha como isso é básico, mas o quanto nos dias de hoje se torna tão complexo. Você acaba se sentindo improdutiva, você acha que não está agregando valor, você se sente como se quase como se estivesse se sentindo inútil naquele momento em que você simplesmente poderia descansar. Agora, quando ela não tem leveza no contexto mais pessoal, ela se olha no espelho e ela sempre busca alguma coisa que está errado, para que ela possa se criticar, para que ela possa colocar essa pressão dentro dela, nem que seja do ponto de vista físico, né, da estética, muitas vezes. Essa mulher, ela come e se culpa, ela descansa e se culpa, ela chora e se culpa. E, inclusive, o que era para ser muito positivo, que é esse autocuidado que ela poderia ter com ela, isso vira uma grande responsabilidade, como se ela tivesse que dar um check todos os dias, do tipo assim, cumprir mais essa tarefa. E leva isso com peso e não com leveza. No final das contas, quando a mulher ela perde a leveza, esse senso do feminino, ela automaticamente faz com que coisas importantes se tornem pesadas e compromissos que não trazem leveza. Quando a gente fala sobre o feminino, a gente necessariamente precisa partir também para a ótica espiritual, né? Como que é uma mulher que de fato se sente leve no âmbito espiritual? Ela confia, ela vai orar, mas ela sente uma paz, aquela que excede todo o entendimento dentro dela. Ela entrega de fato aquilo que ela não pode controlar e ela vai sentir Deus perto dela a todo momento, mesmo que o mundo esteja desabando, mesmo que o caos esteja instaurado na empresa, em casa, seja lá onde ela está. Porém, a mulher que ela não tem leveza, ela ora, mas ela continua sempre com aquela preocupação constante, achando que ela tem que estar todo o tempo atenta para o próximo passo, para agir. Ela diz que confia, mas ela tenta carregar tudo na força do braço dela. Ela tenta muitas vezes prever cenários e às vezes até negociar com Deus, do tipo, faça tal coisa que eu vou me sentir. E é aquela negociação que não faz sentido de fato. E essa mulher, no âmbito espiritual, quando ela não tem leveza, ela vive no controle, porque ela foi ensinada que se ela não controlar, as coisas saem do eixo. Então, até com Deus, ela começa a exercer esse tipo de negociação. No final das contas, uma mulher que não tem leveza espiritual, ela traz a fé como uma tentativa de controle de fato, ao invés de viver essa entrega real, que é o que a fé nos proporciona no final das contas. Ou seja, no final das contas, nós estamos falando que todo esse contexto de desafios envolve o quê? Você se afastar de você mesma, desse senso de conexão. Você acaba vivendo uma bagunça emocional muito grande. Você acaba se envolvendo também em muitos conflitos internos, onde existem muito mais dúvidas do que respostas. Você não consegue desfrutar do processo, tornando ele leve, agradável, proveitoso, e fica sempre algo do ponto de vista do que eu ainda não tenho, do que eu ainda não alcancei. É quase como se você enxergasse sempre o copo meio vazio. E também não existe coerência entre corpo, mente e as tuas emoções, porque o teu corpo às vezes está cansado, mas a tua mente projeta o que você ainda tem que fazer, as tuas emoções ficam lá e cá, e não existe esse equilíbrio entre o que você está sentindo, o que você está desejando e aquilo que o teu corpo precisa, que às vezes é cuidado, carinho, descanso e coisas nesse sentido. E outra coisa que é muito importante, que dói na vida da maioria das pessoas, é você não consegue faturar ou lucrar tanto quanto você poderia quando não existe essa leveza. E aqui nós estamos sim falando de dinheiro, porque isso é mais do que importante, todos nós sabemos disso, mas nós estamos falando também em faturar e lucrar em todas as outras áreas: familiar, de saúde, da tua espiritualidade, do teu senso de propósito em relação àquilo que você faz. Então isso é fundamental e tem um impacto gigantesco, não apenas no teu trabalho, mas nas áreas restantes também. Interrompemos rapidamente esse vídeo só para te fazer um convite muito especial. No dia 15 de dezembro nós faremos uma grande imersão justamente com o nome CPF Forte, CNPJ Próspero, para te ajudar a auxiliar nesse contexto onde
como que ao transbordar em você, cuidando de você, priorizando o que importa emocionalmente e mentalmente, você consegue gerar resultados cada vez melhores, mais alinhados e principalmente mais prósperos no teu CNPJ. Se você é mulher e empresária, não perde essa oportunidade. A gente preparou um dia maravilhoso de muita entrega, e de muita presença, que vai de fato transformar a tua vida e te permitir ter um 2026 ainda mais incrível. 15 de dezembro, não perca. Anota aí. Como nós trabalhamos muito com dados, e embora trabalhemos também muito no contexto da espiritualidade, porque a gente entende que isso precisa caminhar de mãos dadas, nós gostamos muito de algumas pesquisas que possam nos ajudar a entender de forma quantitativa o cenário que nós estamos enfrentando. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela aponta que o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas, o que é um cenário muito alarmante. Uma outra pesquisa aponta que 7 em cada 10 diagnósticos de ansiedade e depressão são de mulheres. Aqui nós exemplificamos apenas com ansiedade e depressão. Agora, para imaginar o que esses dois contextos trazem desafios emocionais para cada mulher. Ou seja, entre os principais motivos apontados desse dado é a sobrecarga tanto das demandas em casa quanto das demandas profissionais. Outras pesquisas que são ainda mais interessantes apontam que 28% dos profissionais que estão entre 30 e 49 anos, na maioria mulheres, já consideraram deixar o emprego por causa da saúde mental. O que nós estamos falando nesse vídeo é que o novo luxo, o novo padrão a ser buscado é a paz, é a tranquilidade, é a leveza, é a capacidade de fazer com que o momento presente faça sentido. Se conecte com quem você é, com o teu senso de felicidade e ainda assim ter a capacidade de vislumbrar cenários ainda mais adequados, mais gostosos frente aos teus objetivos e os teus desejos. Então isso não é mais uma narrativa que se conta, isso de fato é uma realidade. E a pergunta agora que não quer calar é: como ser mais leve para ter ainda mais resultados, nem que seja no contexto profissional? Aqui nós estamos falando de presença, nós estamos falando de ser intencional, nós estamos falando de você ter um processo adequado que te permita ter esses resultados almejados, de desfrutar do processo enquanto ele está acontecendo. Caso contrário, você apenas se conecta com o que ainda não tem, com o que ainda falta, e o dia a dia se torna absolutamente pesado. E você se desconecta dele com muita facilidade, porque se ele minimamente não está sendo prazeroso, você se desmotiva pelos desafios que vão acontecendo. Você tem um senso forte de identidade sendo trabalhado, porque você manifesta por meio dos teus resultados dentro do teu negócio. Você precisa ter um senso de identidade fortalecido para entender como que você encara o mundo, os problemas, as tuas capacidades, quem você é, tudo que você pode, se você tem crenças que te limitam, se você tem um bom senso de merecimento para lidar com a abundância, a fartura, resultados grandes e poderosos, ter uma rotina que permita com que você usufrua da tua vida, cuide da tua saúde, equilibre o familiar com o profissional, um senso muito claro de propósito, o porquê você faz as coisas que você faz, o que acompanha também uma necessidade muito grande de tomar boas decisões todos os dias, porque são as tuas escolhas e as tuas decisões que te mantêm apontada, alinhada para aquele caminho que faz sentido você percorrer. E o que nós defendemos, no final das contas, para que você possa percorrer esse cenário de soluções para você alcançar essa leveza? Comportamentos. Que você possa monitorar, vigiar e tornar os teus comportamentos todos os dias os mais adequados possíveis, para que você tenha todo esse senso de processo, presença, de intenção, de propósito, de identidade, de rotina. Você precisa ter comportamentos que reforcem esse tipo de postura, com que façam com que você tenha cada vez melhores resultados em cima disso. São os comportamentos que nós temos que geram os nossos resultados. O que são comportamentos? As nossas decisões, as nossas ações, onde nós colocamos o nosso tempo, o nosso dia a dia, as coisas que eu escolho fazer. Esses comportamentos precisam estar alinhados para que você possa sentir na prática a mudança em cada uma dessas áreas. E a leveza, no final das contas, ela é uma decisão, porque atualmente, no nosso momento profissional, eu ouso dizer que é o momento que a gente mais trabalha na nossa vida toda, por ter a nossa empresa, pelos nossos negócios e pelo formato que a gente vem rodando. Porém, a gente nunca esteve tão leve quanto a gente está hoje. Por quê? Porque a gente decidiu, através de comportamentos certos, que a nossa mentalidade estaria direcionada para este lugar.
olhando e entendendo que dentro da nossa vida e pensando que a gente é uma pizza, a gente é a pizza toda, não é uma fatia só. Então a empresa é importante, ela precisa estar faturando cada vez mais para que todos os outros pratinhos também rodem, mas entendendo que essa empresa só fatura quando a gente está bem. E estar leve é decidir que, de fato, a gente vai dar o que a gente tem de melhor para o nosso negócio também todos os E dias. tem um outro ponto que é muito importante que nós possamos compreender como na vida nem tudo são flores, existem coisas, desafios que tornam essa leveza cada vez mais distante. Ou seja, existem situações na nossa vida que nos distanciam de poder ser leve. E é muito importante que a gente tenha consciência desses aspectos para que a gente possa enfrentá-los ou tomar boas decisões em relação a isso. E uma das maiores dificuldades é a sobrecarga que você acaba enfrentando físico, mas principalmente emocional, que afeta diretamente os teus resultados e como que você se sente ao longo do dia a dia. Quando você está num estado constante de estresse, de sobrecarga, o teu corpo ele entra no modo luta ou fuga. Isso é muito complexo porque o nosso corpo ele também é químico, pura química, por meio dos nossos hormônios e de todos os nossos sistemas funcionando juntos. Quando, e existem várias pesquisas da neurociência que apontam isso, quando o meu corpo ele está em constante estresse, um neurotransmissor, na realidade um hormônio chamado cortisol, quando ele sobe, que ele é conhecido como hormônio do estresse, esse hormônio derruba outros dois neurotransmissores muito importantes para a nossa funcionalidade no dia a dia, que é dopamina e serotonina, os hormônios do prazer e do humor. Então imagina você tendo que lidar com o teu dia a dia, com todas as dificuldades que a gente precisa lidar, sem humor e sem senso de tesão pela vida ou por ultrapassar as dificuldades. Então nada no nosso comportamento é aleatório, começa do nada. E nós precisamos ter esse cuidado para que a gente compreenda qual é o efeito das nossas decisões e o quanto estressado ou sobrecarregado nós temos colocado o nosso dia a dia e as nossas responsabilidades, porque isso são decisões. E você pode fazer o contrário na medida em que você sabe que isso existe. Outros dois grandes sabotadores dessa leveza tão almejada é o controle e o perfeccionismo. E eu, no meu lugar de mulher, posso dizer com propriedade que a gente tende a pisar nesses dois campos constantemente. Por quê? Geralmente, na nossa infância, através dos estímulos que os nossos pais dão na sua maneira de querer ser perfeitos para nós, muitas vezes nos é ensinadas a olhar para o nosso valor com base nos nossos resultados. Logo, se eu entrego resultados positivos, eu sou uma pessoa validada e boa e elogiada e amada por isso. Então, o nosso inconsciente ele começa a criar uma lógica entre amor e desempenho. E a gente vem reforçando isso ao longo de muitos anos, e lá no nosso inconsciente a gente entende: se eu controlar, tudo vai sair perfeito. Se sair tudo perfeito, eu terei bons resultados. Se eu tiver bons resultados, eu serei validada e amada. E a gente começou a entrar nesse fluxo e começou a se enrijecer enquanto mulher, inclusive nesse processo. No final das contas, leveza não é a falta de responsabilidade, mas é poder agir e entender que eu não preciso provar o meu valor para ninguém. O meu valor é intrínseco, ele é meu a partir do momento que eu nasci. Deus olhou e disse: para ti existe um propósito específico e o teu valor é único e imensurável. Outro desafio que nos impede de ter leveza são os nossos bloqueios emocionais. O que isso significa? A nossa gestão de crenças. E crenças é tudo aquilo que nós acreditamos como sendo verdades absolutas. Então, a minha vida se manifesta e acontece de acordo com tudo aquilo que eu acredito sobre mim, sobre o mundo, sobre os problemas, sobre tudo, no final das contas. Então, as crenças, por exemplo, se você tem a crença de que descansar é coisa para preguiçoso ou é simplesmente algo desnecessário, é isso que você vai executar. Você não vai querer descansar. Se você acredita que você poder ser cuidada e pedir ajuda é uma fraqueza, você jamais vai buscar de forma ativa pedir ajuda e permitir sentir aquilo que você está sentindo. Se você acredita que você receber ao invés de apenas doar e entregar, porque você acredita que o teu valor está relacionado ao quanto você entrega e gera, você ao receber você pode achar que você está sendo egoísta. Se você está olhando só para você, quando na realidade é o oposto. É um sinônimo de sabedoria, porque você precisa estar bem para cumprir com as suas responsabilidades. Porque aí a gente avança em um outro fator, um outro complicador da leveza, que é o quê? A identificação com os papéis que você ocupa dentro da tua vida, mas não com a tua verdadeira essência. O que isso significa? Que você, mulher que está nos ouvindo, você não é um papel que você ocupa. Agora, ser esposa é um papel, ser filha é um papel, ser mãe é um papel, ser amiga é um papel, ser empresária é um papel. Todos esses papéis são alimentados por quem? Por você, que não é um papel.
Isso significa que você precisa estar bem, você precisa se priorizar, você precisa se cuidar, você precisa entender quais são os teus desejos, os teus valores, o que você não abre mão, conseguir descansar, conseguir derramar em você auto-amor, para que a consequência óbvia e direta seja você transbordar em todos os papéis para que eles tenham bons resultados. E o que acontece na maioria das vezes? Você prioriza os papéis e não a você, que é a fonte que alimenta como que esses papéis serão ocupados e entregues no teu dia a dia. E por último, um detrator muito grande da leveza é a desconexão espiritual, que é quando a gente quer controlar tudo e não confia, não entrega a nossa vida a algo maior, entendendo que daqui a pouco a gente é tudo que a gente precisa. A leveza, no final das contas, ela é fruto de uma confiança profunda em Deus. E a gente sempre fala que existe quase que uma química perfeita dentro do corpo, e a neurociência também explica isso, quando a gente ativa os gatilhos certos de fé e de entrega. No final das contas, a confiança é entender que nem tudo se vence na força do braço. E sim, a gente tem que colocar energia, tem que colocar o pé, o impulso, mas nem tudo é na força. E quando a gente entende que essa desconexão ela acaba gerando cada vez mais uma sobrecarga emocional que nos deixa assim exaustas no final das contas. Então, leveza espiritual é saber que a gente não tá mais sozinha, mesmo quando tudo tá desabando, existe alguém superior olhando e intercedendo por nós a todo momento. No final das contas, o que a gente está querendo dizer para vocês? O que impede de fato viver a leveza não são as zilhões de tarefas que a gente tem do lado de fora, mas é quão distante a gente está de nós, da nossa essência, da nossa verdade, daquilo que a gente nasceu para ser. E é por isso que o CPF precisa ser fortalecido, porque quando o CPF, você mesma, é fortalecida, tudo ao teu redor prospera, inclusive o teu CNPJ. O que faz sentido então agora chegarmos na altura desse nosso bate-papo, já nos encaminhando para o final desse vídeo, é como que a gente pode resolver esse BO de não tenho leveza e o que eu faço para de fato começar a entender qual é o próximo passo em relação a isso. Então, nós geramos ou nós gostamos de gerar comportamentos, atitudes e ações respondendo cada um desses complicadores, desses problemas que naturalmente fazem parte do nosso dia a dia. Nós atacamos isso com ações específicas, que é o que a gente vai abordar agora. Quando a gente fala do primeiro problema lá atrás, sobre a sobrecarga do nosso sistema nervoso, que é o teu corpo ficar em alerta o tempo todo, é entender que esse corpo, ele precisa que o básico seja bem feito todos os dias, e é dar as mínimas condições para que esse corpo de fato performe. Então, olhar para a tua saúde e ter uma rotina que de fato combine com a vida que tu vive. E o que é essa rotina? Olhar para a tua alimentação, olhar para o exercício físico, que é algo necessário, olhar para o teu sono e olhar para a tua gestão de estresse. Olhar para esses 4 pilares, de fato, desenhar uma estratégia que possa ser acomodada dentro da tua rotina, olhando para ti também. Depois a gente ataca dois problemas com uma única solução. O primeiro problema é o excesso de controle e perfeccionismo, e o segundo problema é a identificação apenas com os papéis e não com a tua essência. Como que a gente consegue resolver esse problema? Tendo um processo de fortalecimento da tua identidade. Como que eu consigo fazer isso, Lucas? Autoconhecimento. É você encarar, entrar, dizer sim para uma jornada de autoconhecimento. Nossa, mas eu já tenho tantos anos e eu convivo comigo desde sempre, eu me conheço. A gente ouve isso todos os dias dentro do nosso negócio. A nossa especialidade hoje é trabalhar com processos de desenvolvimento humano que prioriza autoconhecimento. As pessoas acham que se conhecem, as pessoas acreditam que sabem o que gostam, o que não gostam. Agora, autoconhecimento é um nível muito, muito mais profundo de conhecimento do que você pensa, de como você sente, dos teus padrões de sabotagem, dos teus padrões de decisão, como que isso se conecta, o que você viveu lá atrás e como que isso impacta o teu dia a dia hoje como adulto. Então, no final das contas, é um processo que precisa ser conduzido com muito cuidado, porque existem muitas respostas absolutamente importantes que você saiba, tenha consciência de como isso se manifesta hoje na tua vida. Então, uma jornada, um processo que fortaleça a tua identidade é um mergulho exatamente nisso, para você fortalecer isso que representa hoje você. Então, alguns pontos que fazem total sentido é você precisa reconhecer a tua luz, o que é um pouco mais fácil, que são todas as coisas boas e maravilhosas e os teus dons e talentos, mas ao mesmo tempo você precisa reconhecer a tua sombra, que são as tuas imperfeições, ao invés de negá-las. Você precisa reconhecer que isso faz parte, que isso é uma realidade, e entendendo como que você pode melhorar em relação a isso. Por quê? Você só pode melhorar isso se você entender e reconhecer que existe. Outro ponto muito importante é você saber honrar a tua história. Isso significa você deixar o passado no passado, você conseguir compreender e abrir mão de tudo que aconteceu, porque você não vai modificar nenhum trauma, injustiça, o que fizeram com você lá atrás,
Porque quando você abre mão disso e inclusive consegue liberar o perdão, você consegue ter espaço suficiente para construir um futuro diferente. Caso contrário, você fica amarrado nos mesmos padrões de pensamento, sentimento e comportamento que vão gerar cenários parecidos com aquele que você viveu e tanto tenta evitar hoje. Isso é fundamental. Outra coisa, de fato, é liberar o perdão, seja para as outras pessoas, seja para você mesmo em relação ao que você já viveu. Isso é fundamental para que você deixe de carregar esses sentimentos ruins com você. O perdão é muito mais sobre você do que sobre o outro. E também compreender que o teu valor, ele é intrínseco. Ou seja, não é o que você faz e o quanto de resultado você gera que define quem você é e estabelece o teu valor. O teu valor é estabelecido no momento que você nasce, onde Deus escolheu para você estar viva. Nada que você faça ou deixe de fazer, ou que os outros possam julgar e criticar, vai alterar esse valor. Você precisa compreender isso, porque você se desprende ao compreender isso em relação ao que você deve ou não fazer. E você começa a fazer aquilo que faz sentido para a tua vida, aquilo que você verdadeiramente entende que deve fazer. E por último, olhar para essa desconexão espiritual que a gente falou faz pouquinho tempo e entender que a gente precisa muito mais do que acreditar, mas de fato ter uma rotina de conexão que te permita cada vez mais explorar esse lugar desconhecido, que é acreditar nessa força superior e se entregar sem controlar tudo a todo momento. Nós defendemos muito que o que te separa da vida que você poderia ter são as decisões que você ainda não tomou. Ou seja, de que forma você precisa se preparar para encarar a vida, os processos, os teus projetos e objetivos, para que os teus resultados estejam em linha com o teu planejamento e com toda a luz que você vibra, que você tem dentro de você. Se você quer entender como que isso pode acontecer na prática, pegando muito desses assuntos que nós trouxemos aqui hoje, é um convite muito especial para você participar junto conosco da imersão CPF Forte CNPJ Próspero, que vai acontecer no dia 15 de dezembro, daqui a algumas semanas. Você vai ter mais informações participando lá das nossas redes sociais, principalmente no Instagram, nós compartilhamos todas as informações necessárias, porque você poderá se inscrever nesta imersão no dia 1º de dezembro. Você vai ter acesso a todas as informações e vai ser um momento absolutamente rico para que você consiga entender na prática o que você deve fazer com o teu CPF para gerar resultados cada vez melhores dentro do teu CNPJ. E não esquece, para o teu 2026 ser diferente, você precisa efetivamente trazer novos comportamentos para a tua vida. É exatamente sobre isso que a gente vai falar no dia 15, vai te direcionar de forma muito prática e objetiva para que esse lugar fique cada vez mais acessível para ti. Te esperamos lá. Até mais.